Galera, prestem bastante atenção nessa bomba atômica que eu estou trazendo aqui para vocês em primeiríssima mão, tá? Nova operação de busca e apreensão da Polícia Federal no escritório dos advogados do Adélio Bispo. É isso mesmo, só tem um pequeno problema. Isso aconteceu em março desse ano, meses atrás, para apurar ligações entre ele, o advogado, e o PCC. A imprensa, é claro, não divulgou quase nada, só aquela notinha de rodapé. Pois é, democracia pujante, né? Esse é nosso tema principal de hoje e eu trago todos os detalhes aqui para vocês. Por outro lado, para vocês verem como a justiça é isonômica no Brasil, Frederico Assef, ex-advogado do Jair Bolsonaro, também foi alvo de operação de busca e apreensão ontem à noite em São Paulo. O crime dele, ninguém sabe qual foi, né? E pasmem, num restaurante. Né? O AB não está reclamando como reclama do advogado do Adélio. A gente vai conversar aqui também sobre o Republicanos, o partido da Igreja Universal. Tem algumas coisas aqui interessantes para mostrar para vocês. Vamos conversar também a respeito do monarca, que agora está oficialmente exilado. Se mudou para os Estados Unidos. E começamos falando sobre CPI e CPMI. Porque no vídeo de ontem eu disse, né, acabou. A esquerda tomou conta de tudo. Já tinha tomado conta da CPMI, o senhor Arthur Maia, presidente da comissão, fica usando ali, né, a cadeira que ocupa para ganhar capital político, né, poder de barganha com o governo, e a CPI tinha mudado de mãos a partir do momento que o Republicanos trocou os seus parlamentares que faziam parte do colegiado e o governo passou a ter maioria. A gente viu a esculhambação que foi o depoimento do Stedley. Pois bem, na CPMI, o G. Dias tá muito ferrado, gente. Porque as conversas, né, dele, o telefone dele tinha sido apreendido e as conversas dele começaram a ser vistoriadas. Ele tinha avisado a ABIN com 2 dias de antecedência a respeito dos riscos de invasões no dia 8 de janeiro. Ele tinha sido informado. Aí ele repassou a informação para a ABIN e desapareceu, sumiu, não falou mais nada. Além disso, alguns ex-chefes da ABIN, que não estão mais lá, assim como ele, todos foram afastados, disseram que ele facilitou a entrada de manifestantes. Então, a coisa está bem feia para o lado do G. Dias. Vamos ver até que ponto, né, o senhor Arthur Maia e outros membros ali da CPMI vão permitir que a investigação avance na direção correta. Né? Em relação à CPI do MST, foi descoberto um CNPJ ligado ao movimento dos Sem Terra, porque eles sempre disseram que não tinha um CNPJ. Né? E a movimentação financeira é bem graúda. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre esses temas, porque eu acabei de ficar sabendo, então não deu tempo de fazer gráfico, de fazer arte, nem nada. Mas tô lá no Twitter comentando a respeito durante todo esse dia. Se você não me segue, chega mais por lá. Partido Republicanos, mais uma vez, perdão, Assembleia de Deus, porque eu fiz um vídeo alguns dias atrás e disse que o Partido Republicanos não era ligado à Assembleia de Deus. Não, é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Perdão aí. E esclarecendo uma coisa, gente, eu não tenho preconceito nenhum com evangélico, apesar de não ser evangélico. Eu acho que a maioria dos meus amigos são evangélicos. Eu toco guitarra e a primeira banda que eu toquei quando tinha 17 anos de idade foi numa igreja evangélica. Então, assim, gente, por favor, né? Vamos aqui expor os fatos, individualizar a responsabilidade. Tá? Porque não é porque o presidente do Partido Republicano fez A ou B que, né, os fiéis da igreja têm alguma coisa a ver com isso. Tá? Vamos lá. Seguinte, tá existindo uma cobrança muito forte em cima do Republicanos, que é o partido do Tarcísio, da Damares, do Zuco, do Cleitinho, por conta da suposta oferta de ministérios por parte do governo para que o partido sentasse no colo do Lula. Né? Além disso, e isso não é uma suposição, essa questão de ministério foi negada pelo presidente do partido agora, que o Republicanos trocou seus membros na CPI do MST, isso aí é inegável. Tirou deputados que estavam mais para o lado do agro e os substituiu por deputados que estão do lado do governo. Isso aí fez com que a oposição perdesse a maioria dentro da CPI. Isso aí não dá para negar, isso, né, é a realidade dos fatos. Tá? E eu venho falando sobre isso, não só eu.
Várias outras pessoas têm falado sobre isso, inclusive cobrando um posicionamento por parte dessas pessoas, desses políticos de direita que eu citei aqui. E o partido, pelo jeito, não está muito feliz, porque o Republicanos é meio reativo. As pessoas ficam sabendo das coisas, cobram as lideranças do partido, aí eles dão um passo atrás. É sempre assim, nessa malandragem. Foi assim na época do PL da censura. Na votação pela urgência do trâmite, os parlamentares republicanos, em peso, votaram a favor. E aí foi aquela cobrança, e aí o partido, não, a gente vai votar contra. No Senado foi 2-2. 2 senadores do Republicanos votaram a favor do projeto em si, não é nem da urgência, 2 a favor e 2 contra. Então a coisa não é tão preto no branco assim não. Tá? E aí a Damares foi e publicou em suas redes sociais essa publicação do presidente do partido, né, que eu não sigo, então nem lembro o nome dele, o pastor. E ficam aqui esses questionamentos, né? Mas, porra, se o cara está dizendo que não é da base, não vai aceitar ministério, então que reverta aquela mudança de cadeiras na CPI do MST, porque senão fica muito suspeito. Suspeito não, fica na cara. Né? E ele fala também que o Republicanos é um partido independente. Veja só, se você é um partido ligado a uma igreja evangélica, é um partido cristão, você não tem como ficar em cima do muro, não tem como você ser independente e isento. Ou você senta no colo do capiroto, ou então você, como cristão, se posiciona contra tudo isso que a gente está vendo. Um governo que apoia aborto, que apoia liberação de drogas, apoia ideologia de gênero, transição de crianças. Então, me perdoe o Partido Republicano, mas não tem como você ser independente. E o monarca, finalmente, inteligentemente, desistiu de tentar bater de frente com Alexandre de Moraes em solo nacional. Foi para os Estados Unidos, participou ontem de um podcast com o Paulo Figueiredo e o Marco Antônio Costa. E o Paulo, a gente sabe, mora na Flórida. Então, o monarca está por lá e acredito que vai se tornar um pesadelo para o Xandão, tá? Se ele falava aqui, imaginem lá, que não corre o risco de ser preso. Algumas informações importantes. Ele é amicíssimo do Glenn Greenwald, portanto, asilo político para ele vai ser molezinha. O Verdeval tem muita influência por lá. Se bobear, já está tudo acertado, já está tudo definido, então ele está tranquilo, está a salvo. Né? Ontem, o Alexandre de Moraes tinha mandado tirar do ar o podcast dele da plataforma da Amazon. A Amazon disse que o conteúdo não era monetizado, mas está impedindo o cara de se comunicar, né, de fazer o trabalho dele. Ele realmente ficou sem alternativa. Né? Eu me solidarizo com ele porque, para quem não sabe, desde dezembro do ano passado que eu não ganho um centavo com o meu trabalho como comunicador. Né? Nada, zero. Tá? Vou receber o primeiro pagamento do Facebook no final desse mês. E não é nada comparado com o do Google, e passei esse tempo todo aí duro, né? Então eu entendo perfeitamente o que o monarca está passando. Infelizmente, dentro da direita conservadora, ele causa mais comoção do que os próprios conservadores. Mas vamos lá, vamos pular essa parte. Então desejo toda a sorte do mundo ao monarca. Eu sei que muita gente não gosta dele, eu não sou fã dele. Né? Acho que ele acordou tarde demais. Ele ainda fala algumas coisas que realmente parecem de gente alienada, né? Principalmente em relação ao Jair Bolsonaro, à direita conservadora. Mas eu espero que lá, convivendo com as pessoas que ele vai conviver, né, com o Paulo Figueiredo, com o Marco Antônio, com o Alan dos Santos, provavelmente ele vai encontrar com o Alan por lá, já fizeram live juntos à distância. Eu acho que ele vai esclarecer as ideias. Boa sorte aí para você, monarca. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Vamos começar pelo Assef, porque é o seguinte, ele está sendo acusado pelo Alexandre de Moraes de ter participado desse esquema que não é esquema de joias, né? A gente já fez 2 vídeos aqui mostrando para vocês tudo, os acontecimentos, a linha do tempo, a letra da lei, mas insistem nisso aí, se bem que deu uma dissipada essa cortina de fumaça, né? Mas ontem aconteceu isso aí, fiquei sabendo hoje, né, que o Frederico Wassef foi alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal por ordem do Xandão. Pegaram o celular dele, revistaram o carro dele e o cara estava num restaurante em São Paulo. Vocês não vão ver ninguém da OAB reclamando, a imprensa falando sobre sigilo da atividade do advogado, né? Nada disso, né? A violência contra os advogados. Não. Se a pessoa é da direita,
Que se dane, meu camarada. Essas coisas só valem para a galera da esquerda. A gente falou sobre isso ontem na questão do fotógrafo lá da Reuters, né? Que a esquerda estava dando botes anais lá, dizendo: ah, mas pelo amor de Deus, o cara é um jornalista, é um vexame ele ter que prestar depoimento numa CPI. O Alan dos Santos é jornalista e prestou depoimento da CPI das fake news na época do governo Bolsonaro. Ah, ele estava lá só fazendo o trabalho dele. O Alan Frutuoso é jornalista, também estava fazendo o trabalho dele, cobrindo os eventos lá de Brasília e foi preso. Está preso. Então é sempre, né, essa coisa meio esquisita, meio diferente, né? Meio não, bastante diferente. E para provar isso, eu trago essa informação aí para vocês. Foi noticiado na época, mas bem en passant mesmo, assim. Vamos colocar isso aí para depois não dizer que a gente não falou nada. Isso ninguém falou sobre o assunto. Em março desse ano, o escritório do advogado, o Adélio, foi alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal por ligações com o PCC, inclusive o filho do advogado, o senhor Zanoni. Então, vocês percebem pela zilionésima vez como as coisas funcionam no Brasil. Mesmo se eu não estivesse falando nada do ASEF aqui nesse vídeo, eu tenho a plena convicção de que, no máximo, até o final da tarde, vocês estão sabendo de tudo. Em 48 horas, vocês vão saber do conteúdo do celular do ASEF. Se tiver alguma coisa que dê para eles criarem alguma narrativa em cima. Agora, o advogado Adélio teve, né, autorizada a perícia nos aparelhos eletrônicos dele em 2021. Alguém aí ficou sabendo de uma vírgula que tenha sido encontrada nesse aparelho, porque é o seguinte: quando a perícia é contra alguém da direita, guardanapo vira bolo. É tipo assim, qualquer coisinha vira motivo para criar narrativa, para mandar prender, né, para fazer escarcéu no Jornal Nacional, no Fantástico. É assim que funciona. Agora, se tem alguma coisa suspeita no celular, no aparelho eletrônico de alguém da esquerda, aí ninguém fala nada. Então isso me leva a crer que foram encontradas coisas bem cabulosas ali nos aparelhos eletrônicos do senhor Zanoni. Né? Mas a gente não sabe de nada. Nessas horas não vaza nada. Não vaza nada para a imprensa. Né? Tá tudo fechadinho. Agora, quando é contra a direita, vaza tudo. Aliás, não é nem vazamento, né? Não é nem vazamento. Então, houve essa operação em março desse ano. Em abril, no mês seguinte, a CNN soltou essa notinha aí, mequetrefe, e a suspeita de ligações com o PCC. Algo que eu já tinha falado para vocês lá atrás, no início desse canal, no ano de 2019. Eu fiz um vídeo mostrando que a linha investigativa principal da Polícia Federal naquela época era ligação do Adélio com o PCC. O que aconteceu? A investigação foi deixada de lado, sem nenhuma explicação. E o delegado do caso me processou. Me processou. Por quê? Porque ele tinha tido um cargo comissionado no governo do Fernando Pimentel, do petista, e tinha trabalhado para Dilma na época que ela era presidente. Aí eu mostrei tudo isso. Mostrei que ele era um cara que não tinha experiência nenhuma. Não é nenhuma, assim, não é maneira de falar, não, tá? Não é figura de linguagem, não. É zero experiência de campo. Ele assumiu a investigação. Não foi sequer a delegacia da Polícia Civil para compartilhar provas, porque até o momento ninguém sabia quem é que ia investigar, se era a Polícia Civil de Minas Gerais ou a Polícia Federal. Então, houve uma série de diligências da Polícia Civil de Minas Gerais, Juiz de Fora. E ele não foi lá conversar com as pessoas, com os delegados da Polícia Civil. Né? Aí eu falei sobre tudo isso, o cara me processou. E essa linha investigativa foi abandonada. Né? Aí veja só, para surpresa de um total de 0 pessoas, 4 anos depois, tem busca e apreensão no escritório do advogado do Adélio Bispo para checar a ligação do cara com o PCC. E a imprensa praticamente ignora tudo, fora essa matériazinha de rodapé da CNN. Agora, quando a gente vai saber o que está nos aparelhos eletrônicos do senhor Zanoni, advogado do Adélio Bispo? Nos aparelhos do próprio Adélio. Sobre essas ligações do Zanoni com o PCC. Sobre essas ligações do Adélio com o PCC. Se depender de vazamento, nunca. Eu, infelizmente, não posso fazer nada, só trazer a notícia aqui para vocês. Forte abraço e a gente se vê por aí.